Olá, sou Ayrton Roxo e você está no canal Clique Síndico News do YouTube para mais um Condomínio em Foco. E o tema de hoje é o condomínio de amanhã. Como será o condomínio depois dessa confusão toda que nós estamos envolvidos, nesse período da história em que nós estamos escrevendo a história? A gente sempre se acostumou a ler a história. Hoje nós somos partícipes da história. E daqui a uns tempos, nossos descendentes vão ler a respeito dessa experiência que nós estamos vivendo. Como nós estamos no olho do furacão, nós temos que ver exatamente, prever, imaginar para se antecipar algumas questões que poderão estar logo ali na nossa frente. E para debater conosco hoje, nós trouxemos a doutora Cristiane Vargas, advogada, especialista em direito imobiliário, primeira vice-presidente da Associação Gaúcha dos Advogados do Direito Imobiliário Empresarial, HDI, coordenadora técnica pedagógica da Unicecov RS, professora do curso de pós-graduação na Uniriter, membro do Conselho de Plano Diretor do município de Porto Alegre, palestrante em eventos jurídicos e consultora jurídica de empresas do setor na capital e interior, que dará agora as suas considerações iniciais. Por favor, doutora Cristiane. É um prazer retornar, Ayrton, ao canal do Clique Síndico. Desde já saúdo aos nossos telespectadores, aos nossos ouvintes, aos nossos colegas de segmento imobiliário, e espero que tenhamos hoje um bom debate. Já estamos retornando aqui depois de uns 40 dias, 60 dias que estivemos conversando já em meio dessa pandemia, né? Mas agora com um pouco mais de maturidade, na vivência social de todo esse momento que, historicamente, somos os grandes protagonistas e que estamos mudando, né? Toda essa visão de organização da sociedade, das relações sociais, das relações jurídicas. E o condomínio, como não poderia deixar de ser, é um agente que vai também protagonizar esse momento. Muito bem. Lembrando, doutora Cristiane, que o nosso programa tem o patrocínio do Secovmed. Secovmed é uma sociedade civil sem fins lucrativos, fundada em 1999. A ideia é prestar assistência aos empregados em edifícios, síndicos dos condomínios, diretores e empregados das imobiliárias. O Secovmed tem 21 anos de história e você faz parte dessa trajetória de sucesso. Crédito do Real, top de marketing ADVB, empresa com mais de 80 anos no mercado imobiliário, buscando entregar a melhor experiência com atendimento personalizado aos seus clientes, expandindo sua marca com um sistema de franquias. Melhorar a sua vida e facilitar o seu dia a dia é a nossa prioridade. Muito bem. Doutora Cristiane, eu sou contemporâneo dos desenhos animados Jetsons, né? Que está sendo muito utilizado hoje os exemplos, aquela visão futurista do mundo naquela época. Então é o telefone sem fio, é o robô dentro de casa, o carro elétrico, o carro que voa. Mas tem uma coisa que os Jetsons não previram e que está afetando diretamente a nossa vida e a vida de praticamente todos os condomínios, que é o home office. O condomínio passou a ser um misto de trabalho e moradia. E eu imagino que começa aí a grande mudança para o tempo que se avizinha. Por favor, doutora Cristiane Vargas. Ayrton, eu tenho uma exposição que eu costumo fazer com relação à economia compartilhada nos espaços imobiliários, que tem plataformas de aplicativos que oferecem essa modalidade de ocupação de espaços imobiliários. Isso é um fenômeno, né, do mundo tecnológico, da indústria 4.0, de toda essa transformação e inovação em nível de tecnologia que nós temos. Economia compartilhada é hoje uma modalidade de negócio
que já vinha em ascensão, tá? Ela já vinha sendo estudada como um fenômeno de negócios em diferentes áreas, de serviços, de produtos, enfim. Mas no que diz respeito ao espaço imobiliário, que é onde eu me detenho a analisar, eu costumo dizer que, na verdade, a gente está sempre no movimento de renovação. Por quê? Porque, na verdade, o passado e o futuro, eles se unem de uma maneira forte em muitos momentos da vida. Se a gente lembrar o filme De Volta para o Futuro, o professor pede que o aluno, o Michael, vá até o futuro, identifique algumas situações no futuro e volte do futuro para o passado para tentar mudar o que aconteceu no futuro, voltando ao passado. Ou seja, é um retorno, uma ida e vinda. De modo que o que é novo não é verdadeiramente novo. Em algum momento a humanidade já viveu, né? Por exemplo, hoje, a proposta de ocupação dos espaços de trabalho, independentemente do momento pandêmico que a gente está vivendo, mas o trabalho, o espaço físico do trabalho, ele hoje ele é organizado como uma forma de melhor criação, de interação dos pares, dos players de negócio, como a gente diz, ele é organizado no modelo coletivo. Isso tudo começou por um movimento lá nas indústrias tecnológicas do Vale do Silício. Acabou aquela hierarquia de salas, onde as pessoas estão todas integradas. Isso era uma ideia, porque a sinergia de criação, de capacidade criativa, de inovação, comprovadamente, as pessoas estando juntas acontece melhor. Isso era o modelo de produção que nós tínhamos lá dos anos 40, 50 e 60. Na Revolução de produção em série do Ford, a gente encontrava os espaços de criação, todo mundo coletivamente. Na década de 70, melhor, a gente começa a ver a hierarquização, o modelo de gestão mais hierarquizado, dividindo o gerente do supervisor, supervisor dos operadores, né? E hoje nós voltamos ao modelo lá do passado. Então, o novo a gente já viveu. Então, eu sempre costumo dizer isso, que o novo, em algum momento do passado, a gente consegue encontrar. Seja uma prática, seja uma ideia de que no futuro será assim. Acho que a humanidade, né, ela está sempre num processo de criação. Então, o que nós vivemos de movimento, de inovação tecnológica hoje, ele realmente já foi pensado no passado. A gente sempre tem mentes com mais luzes, pensando o que pode ser melhorado. Então, a vida, ela tem essa cinética, né? Ela vai fazendo sempre um movimento de inovação, que às vezes busca o passado e traz para o futuro, às vezes a gente volta para o passado, vem para o futuro, e assim a gente vai vivendo. Então, na verdade, o carro que voava, o televisor que ligava com controle remoto, a geladeira que era programada, toda essa ideia, né, que nos trazia ficção, realmente é a ideia que o homem tem. A gente pensa aquilo e começa a organizar e projetar a vida para aquela realização. Confortante que estás dizendo, doutor, porque o homem é avesso à mudança, ao novo. Muito lhe custa ao mudar, né? Mas, porém, hoje em dia é inevitável. E essa mudança, na verdade, não tem tanta novidade assim. Nós teremos que retornar com uma questão. A questão criativa, talvez retorne. Olha, imagina que se cresceu em função de tanta criatividade que se teve. É que, na verdade, o que acontece, né, Ayrton? O novo nos traz o elemento do desconhecido. Isso nos tira da zona de conforto, porque quando a gente tem. É aquela história do trajeto de casa. Por que o trajeto de casa é o trajeto onde ocorre, aquele trajeto fixo, é onde ocorre o maior índice de acidentes? Porque aquilo está tão programado em mim, eu tenho uma sensação de tanto controle sobre aquilo, que quando eu estou fazendo o trajeto de casa, eu não estou pensando, ele está automatizado, eu sei lidar com aquilo, entre aspas. E nesse momento eu me distraio, e com essa distração eu posso estar causando um acidente. Ao passo que quando a gente está em outros circuitos que eu não tenho domínio, eu estou prestando mais atenção. Então, se a gente fizer um paradoxo com relação ao novo, o
novo nos representa isso, nós não sabemos como lidar com ele, nós não temos o controle sobre as consequências que ele é capaz de gerar. Então, é por isso que nós, ao mesmo tempo que o homem tem essa capacidade brilhante da criação, da inovação e de reinventar-se, a resiliência é uma coisa muito forte no ser humano, né? Eu acho que é o ser próprio da resiliência. Nós, até a gente quebrar aquele momento do conforto, do controle, porque nós, como humanos, a gente tem muita necessidade do controle, né? E o poder, ele trabalha nessa versão, né? Aqui a ideia não é palestra psicanalítica, mas a gente tem que analisar, porque o direito, por exemplo, que é o que me cabe aqui, que é a minha vocação, né? O direito é uma ciência jurídica, mas antes de ser ciência jurídica, ele é uma ciência social. Para que ele possa pregar os postulados jurídicos, ou seja, o acertamento social é feito pelo direito, eu preciso antes entender o elemento social, e o elemento social, ele é criado, ele é organizado pela figura do homem, pela figura das relações, da interação de relações. Então, o que acontece? O homem, na verdade, ele resiste muito à inovação, ele resiste à mudança legislativa, ele resiste a seguir a um parâmetro de regra, né? Por isso que toda regra tem que ter uma sanção, porque se não tem uma sanção, não há o temor, né? Então, isso é muito próprio do homem. Mas, ao mesmo tempo, aquelas mentes que são mais iluminadas, que vão para o processo criativo, elas estão criando situações para essa mudança social. Depois que a gente se acostuma com as mudanças, a gente começa a entender a vida melhor sob aquele prisma, até que outra inovação venha, substitua aquilo e a gente tem que mudar o conceito. Isso é viver, né? Isso é viver. Esse é o movimento bacana da vida, né? E o direito vem a esse reboque, ou melhor, o direito vem a serviço disso. O direito vem a serviço das transformações sociais e das relações sociais. Isso é importante a gente entender. Doutora Cristiane, me diga uma coisa. Nesse período que nos atropelou, o síndico, por conta de situações inusitadas e novas, ele acabou se empoderando. O síndico tem muito poder, que bom que tenha, desde que usado com bom senso, fazendo analogia dos decretos que tem e implantando dentro da sua comunidade. Isso naturalmente vai passar, e quando passar, esse poder ele vai ficar igual ao que estava antes, ou ele vai ter, ou é um novo síndico? Eu imagino o seguinte: o síndico, o preparo que ele já deveria ter para fazer a gestão de qualquer condomínio, eu acredito que num futuro bem próximo, essa necessidade se torna cada vez mais premente. Assim, ó, Ayrton, eu gostaria de fazer algumas considerações para a gente poder chegar nesse ponto, tá? Primeiramente, é importante eu tenho assistido muitos colegas promovendo lives, dando palestras online e falando sobre esse momento. O que é importante, assim, as pessoas entenderem? Eu já ouvi pessoas que assistem esses programas jurídicos, essas transmissões, lives, enfim, dizer assim: todos vocês estão dizendo a mesma coisa e estão trabalhando numa linha de achismo. Por que esse momento é o momento do, entre aspas, achismo? Não é achismo, são análises, porque o direito não tem nenhuma resposta. E advogado não cria respostas. Advogado analisa fatos e o enquadra em regras de direito. Exato. Só que nesse momento nós não temos nem o judiciário funcionando. O que nós temos assim? Um arcabouço técnico, né, técnico doutrinário, um arcabouço jurisprudencial, decisões do passado, mas sob um contexto, uma ótica de vida completamente diferente. Então, o que os colegas estão fazendo nesse momento? Nós estamos tentando analisar o contexto social a tudo o que se produziu até aqui, em termos de doutrinas, em termos de decisões judiciais, e criando uma ideia, ou seja, fazendo uma conclusão, uma presunção do que nós podemos ter adiante. Isso é importante porque talvez as pessoas digam assim: ela não está falando nada de novo, ela não vem me trazer uma regra legal, ela não vem me trazer uma solução jurídica específica. Não existe, gente. Nós estamos no momento em que não há produção jurídica segura. Sequer nós conseguimos tramitar
para a aprovação em estágio final um projeto de lei, que é o 1179, que ia trazer algumas regras em relação ao mundo imobiliário. Isso teve uma acelerada tramitação no Senado, aí conseguimos levar lá, depois de 30 dias, 40 dias, a ser analisado na Câmara dos Deputados, voltou para o Senado, e o movimento para chegar à real sanção e aí para a sanção definitiva do presidente e vigência, isso não aconteceu. Então, não tem como a gente pensar nesse momento que algum colega vai entregar uma solução que se encaixe aos nossos problemas. Por quê? Ninguém tem. O que nós temos é um passado e o que nós temos é uma realidade. Um passado que nós temos constituído sobre fatos sociais completamente diferentes do que nós temos nesse momento. Com isso, como é que fica a questão do novo síndico? O síndico está empoderado? Eu acho que existe algumas pessoas entendendo que o síndico está empoderado. Eu não consigo enxergar com toda essa ótica de empoderamento do síndico. Porque se nós pensarmos assim, o pai de família, a mãe de família está empoderado. Os filhos dentro de casa estão empoderados. Até os animais estão empoderados. Né? Todos os núcleos que tiveram que se isolar, que tiveram que formar ali as suas pequenas comunidades, né? Todo mundo criou uma maneira de se organizar com as suas vontades. Que mesmo dentro de uma família, a gente precisa ter um código de convivência onde há limites de vontades. Então, todo mundo teve que criar essa organização. Claro que alguns síndicos se tornaram extremamente intransigentes, extremamente autoritários, a partir de alguns decretos que determinaram algumas regras. Mas a gente sabe que isso independe do momento pandêmico que nós estamos vivendo, Ayrton, porque essas figuras, elas já são figuras que se destacam com esse tipo de postura, mesmo em momentos fora da pandemia. A pandemia só permitiu a ela mostrar-se de uma maneira melhor. Com isso, eu vou te responder o seguinte, que o síndico do futuro, eu acho que vai ter que ser um síndico muito mais tolerante do que o síndico que nós tivemos no passado. As figuras autoritárias, elas já eram assim, elas só ganharam um elemento a mais, tá? Mas elas não estão conseguindo, em algumas comunidades, sustentar essa sua autoridade. Por quê? Porque os conjuntos, muitas vezes, são maiores e eles têm que entender que eles são representantes do interesse coletivo. Então, existe uma regra clara na lei. Eu não preciso pensar em pandemia para poder trabalhar com essa variável. O síndico compete tratar dos interesses coletivos. Ele não é o dono do condomínio, ele não é o interessado único da administração, ele é meramente o representante desse grupo. E ele vai ter que fazer tudo no interesse do coletivo. Por quê? Porque as vozes vão também ter repercussão. A gente está vendo, olha os movimentos, olha aqui no meio de um problema sanitário, nós estamos tendo oportunidade de expor fragilidades sociais históricas do mundo todo. Então, assim, ó, é um mundo que vai ficar diferente, é um mundo que está olhando o outro com um outro olhar, um olhar de maior tolerância e de maior interação dos agentes sociais. Então, eu acho que nós temos um condomínio diferente e eu acho que aquele síndico que achou que ganhou elementos de poder, que ganhou um cartão de juiz para poder ficar administrando esse campo de jogo como se ele fosse a autoridade máxima, alto lá. Porque existe ainda uma regra, que é chamada regra do abuso de direito, que é onde alguém que tem legitimidade para organizar, que tem legitimidade para sincronizar o grupo, o exceder nas suas competências, vai responder com abuso de direito. E isso a gente já sabe que está acontecendo. A senhora acredita que, imagino que sim, não sei, que os condôminos, ele vai olhar para o condomínio de uma forma um pouco diferente, dada a toda essa história e essa publicidade também que se deu nas questões que houveram confusão dentro do condomínio, o condômino ser mais compreensível com uma gestão mais participativa. Talvez eu esteja aqui sendo um pouco sonhador, mas vamos lá. Ayrton, eu acho que assim, o isolamento, ou seja, a necessidade das pessoas praticarem a mesma coisa,
rotineiramente, sem permitir a ela que ela possa sair, mudar o seu ambiente, a sua visão, mudar esse anseio, existe todo um apelo midiático, existe toda uma energia que está complexa, que é difícil para as pessoas administrar os seus emocionais, né? E diante de tudo isso, claro que as pessoas ficaram intolerantes, é claro que as pessoas elas são intolerantes aos extremos, é o muito sensível e o muito liberado. Né? É o problema que está acontecendo no condomínio. Quem é muito sensível, se ouviu uma panela bater a mais no outro condomínio, se viu uma voz a mais. Mas também tem aqueles que é o seguinte, como eu não posso sair, eu não posso extravasar, eu vou extravasar dentro da minha casa. Então aí tem festas, tem tudo que está acontecendo. Mas veja bem, ao mesmo tempo que existem essas distorções, existe um outro lado do condomínio que nós também precisamos valorizar. Eu acho muito engraçado que o ser humano, acho que muito motivado pelas questões de mídia, de repercussões, né, e de divulgação, as pessoas gostam muito de valorizar o que está dando errado. Né? Aí é o seguinte, é o condomínio que está com muita festa, é o famoso que faz live, é a famosa que faz uma festa no condomínio, é o síndico que impede as pessoas de entrarem. As pessoas valorizam o que está dando errado. Só que ao lado disso tem tanta coisa dando certo, tem tanta coisa bacana, tem tanto condomínio sendo criativo, tem tanto síndico trabalhando essas questões sociais, trabalhando as questões relacionais de uma maneira tão bacana. E por que a gente não transforma isso? A gente não pega o que está sendo positivo e dá muito mais valor e o negativo tenta se adaptar. O problema é que nós sempre temos uma ideia de valorizar o negativo. Por que a gente tem que achar solução para o que está dando errado, se daqui a pouco ele representa percentualmente muito menos do que o que está dando certo? Né? Já que nesse momento nós não temos lei, nós não temos o judiciário plenamente em funcionamento. Claro que as situações de urgência nós podemos entrar com processos e ações liminares, mas isso tudo está tão complicado hoje e é um momento tão delicado que os juízes também estão sendo prudentes em dar decisões, em proferir julgamentos sobre determinadas condutas. E daqui a pouco o que a gente precisa é tirar a voz do que está dando errado e dar a voz para o que está dando certo. E eu acho que existem muitas iniciativas de condução de gestão por ciclos, de interação e colaboração dos condôminos para com a administração, para com seus vizinhos, que nós precisamos ser mais comprometidos com isso e divulgar essas boas práticas que existem. Doutora Cristina, sabe que na época do jornal eu tinha muita consulta por telefone, até porque quando começou o jornal Clique Síndico não tinha nem e-mail. Então eu formei uma opinião e eu começava a externar que morar em condomínio e dirigir automóvel devia ser devia estar lá na tenra idade nos primeiros matérias da escola. Porque pilotar o automóvel ou conviver em condomínio faz mais parte da educação, da formação da pessoa, dividir espaço, ceder, né, e limitar, saber o limite do outro, do que propriamente estabelecer qualquer conduta de convivência posterior. Os maiores problemas de condomínio é a liberdade, até onde vai a minha liberdade. E isso é que, às vezes, complica muito a vida de um síndico. O uso dessa liberdade que o condomínio permite, né, ela é relativa. Muito antes da pandemia, quando a gente enfrentava algumas discussões judiciais, em muitas salas de audiência, onde eu estive defendendo interesses de condomínios, porque eu milito na área do conjunto, né? Eu não advogo para condôminos isoladamente, eu advogo para a comunidade em si. Eu muito vi juízes fazendo um chamamento aos advogados que defendiam interesses dos condôminos e que queriam trazer aquele interesse, aquele direito, aquela liberdade como aquela liberdade absoluta dentro da comunidade, e os juízes reforçarem essa ideia. Calme, quando você está vivendo em codomínio, já está claro, é codomínio, domínio conjunto. Eu não tenho a plenitude, todos os atributos absolutos da propriedade, em especial no que diz respeito à convivência. Eu preciso estabelecer uma convivência
livre, uma convivência saudável, aquilo que me satisfaça, mas aquilo tem um limite. O limite dessa minha forma de conviver e interagir no meu espaço de moradia, ela vai se limitar ao mesmo interesse e à mesma liberdade que tem o outro. Então, o condomínio não é um espaço de exercício absoluto da liberdade de propriedade. Ele é um espaço relativo e ele está relativizado pelos limites da propriedade do outro. Isso não é só porque tem uma parede que limita a minha moradia, é porque existem anseios emocionais, sociais, psicográficos, né, do meu psique que se limitam ao do outro. Então, o que significa isso? Tolerância, né? Empatia, colaboração, resiliência. Esses são os elementos importantes. Claro que as pessoas elas aprendem isso, porque todas as pessoas, né, elas nascem, elas têm uma origem, elas convivem socialmente, independentemente de como se deu a sua base familiar, mas todas as pessoas têm um código natural de convivência social. Né? Então, com o Código Natural de Convivência Social, por que no condomínio, no momento em que eu fui lá, com os meus recursos, minhas posses, adquirir uma propriedade, eu penso que esse código tem que ser rasgado? Não, pelo contrário. Em condomínio, esse código tem que ser diariamente firmado, diariamente assumido o compromisso com esse código. Então, é isso que nós temos que pensar. Em tempos, melhor dizendo, em tempos de convivência que se maximizou dentro do condomínios, alguns parâmetros do condomínio clássico mudaram, como tu colocaste antes. Ou seja, o condomínio ele tem que definir sua finalidade. Isso é uma das regras legais. É um dos primeiros artigos que nós temos lá no capítulo 7º do Código Civil. Definir a finalidade do condomínio. Pois bem, para definir se o condomínio é residencial e comercial. Como administrar agora essa questão do condomínio ser absolutamente residencial, aonde as pessoas receberam essa limitação de sair para o seu espaço de trabalho e precisam exercer sua atividade profissional, laborativa dentro da sua unidade residencial. E agora não pode? Não. Mudou. Mas a lei não permite? Sim, mas quando a lei pensou isso, ela pensou isso pela primeira vez em 1928. Ela qualificou isso em 1964. Ela reafirmou isso em 2003 e nós estamos vivendo uma pandemia mundial em 2020. É evidente que a lei não previu e é evidente que a situação, a questão sazonal, ela vai criar uma tácita mudança naquela regra. E nós só vamos poder trabalhar com o definitivo da regra, com o que vai acontecendo amanhã, quando amanhã chegar. Mas hoje a questão é tolerância. Eu não posso, existem regras, existem orientações técnico-sanitárias, existem decretos que proíbem os espaços profissionais de terem todos os seus profissionais alocados. Por exemplo, no meu escritório, o nosso contingente de colaboradores não tem capacidade, nas regras de segurança, de estarem lá trabalhando na Uruguai. Metade dos nossos colaboradores estão em trabalho home office. E aí? Estão trabalhando home office, sim. Estão fazendo ligações telefônicas, estão falando no telefone. Certamente devem ter algumas situações que se exaltam e vão falar mais alto. E como é que nós vamos lidar com tudo isso? Né? É um momento difícil, é um momento que não tem uma resposta. Existe apenas o quê? Uma capacidade de compreensão e empatia pelo que todos nós estamos passando. Doutora Cristiane Vargas, muito bom lhe ouvir. Eu estou aqui atento, muito bom lhe ouvir. Eu percebo que a senhora tem uma visão bem realista da questão condomínio, condômino, comunidade, mas também tem uma visão otimista do que está por vir, no que tange as relações, embora a nossa questão aqui é mais voltada para a questão jurídica, em função da sua formação, mas as questões das relações e a forma como vão se organizar. Uma das questões que está se organizando, que é a PL 1179, né? Isso. Que vai disciplinar, dentre outras coisas, a questão da Assembleia Virtual. A senhora acredita que a Assembleia Virtual, ela hoje, ela precisa dessa regulamentação formal? Ela vai definir algumas regras específicas que
que não tem que não é proibido fazer nenhuma assembleia virtual. Então, ela não está explícita e que não seja, que seja proibido. Logo, mas surge alguma questão, algum quesito que não é agora, tem que fazer quando fizer a assembleia virtual, ela terá que obedecer a algum tipo de critério. Essa lei, a PL está prevendo isso? Alguma coisa nova? Na verdade, a PL vai fazer assim, é porque, na verdade, nós não temos hoje diretamente para o condomínio, para o capítulo 7º, a regra da realização da Assembleia Virtual. Nós temos em outros institutos, né, que o direito já opera, essa possibilidade. Por exemplo, lá nas sociedades anônimas, lá no que diz respeito à lei das sociedades anônimas, isso está permitido, inclusive, pela MP 931, que é do período pandêmico. Nós temos na lei que trata da multipropriedade a possibilidade das assembleias virtuais, não quer dizer, mas nós não temos nada específico para o condomínio edilício no capítulo 7º, tá? Então, ela só vai vir chancelar algo que também não é proibido. Para que eu não realize uma assembleia virtual hoje, ou melhor, uma assembleia digital, nós precisamos não podemos ter ela proibida na convenção. Se a convenção não proibiu, eu posso fazer. Por quê? Porque, na verdade, a lei diz que eu tenho que ter a realização da assembleia, garantir que todos sejam convocados, mas o meio de operacionalização, isso a lei não determina. Então, nós podemos, né, criar esses ambientes com total segurança. Isso me parece que está claro. Essa vai ser uma tendência? Vai ser uma tendência. Por quê? Nós vamos viver, Ayrton, um longo período que nós vamos ter que ter todos esses protocolos sanitários, né? A gente está torcendo que venha uma vacina, mas até a vacina vir, a vacina se, né, realmente aquilo der certo, a gente conseguir produzir e conseguir vacinar todo mundo, nós vamos ter um largo caminho. E mais, nós estamos num período em que é muita gente na Terra, né? A ocupação do espaço. A gente degradou muito a natureza, a gente tem uma série de coisas que hoje nos fazem estar nessas condições. E isso, assim, ó, esses vírus, eles têm uma capacidade de mutação. Eu acho que a gente vai viver daqui para frente, nós estamos instaurando uma era, por mais que a ciência, por mais que a medicina ela esteja avançada, nós vamos viver tempos que nós vamos ter situações assim. Além disso, Ayrton, assim, ó, a vida da gente, ela hoje, ela tem uma dinâmica. O tempo mudou. A relação de convivência no tempo, ela é diferente. A relação do tempo é diferente. A gente acha que é porque a gente está em período de vida ainda produtiva, que o nosso tempo ele é escasso. Mas se você perguntar para uma pessoa que já está aposentada, digamos que com 80 anos, tá? E perguntar para ela a relação que ela tem com o tempo hoje, ela vai dizer, hoje a vida passa mais rápido. Veja, ela não é mais produtiva. E a gente sempre achou que a vida passava rápido porque a gente é altamente produtivo. Não, mas para essa pessoa que tem 80 anos, que nem está mais trabalhando, que já é uma pessoa aposentada, enfim, que daqui a pouco está mais envolvida com a família, com as suas questões de saúde, aquela coisa, a vida para ela também passa rápido. A relação com o tempo, a relação do homem com o tempo, ela mudou. Então, a gente precisa otimizar esse tempo, porque a gente precisa repor na nossa vida outros fatores que muitas vezes são os que entram em detrimento das assembleias. Eu deixo de ir numa assembleia em razão desse meu tempo. Ora, tudo que for otimizar tempo é a nossa tendência. Então, assim, já é muito mais prático hoje comprar pela internet, já é muito mais fácil mandar parabéns pela internet, ninguém mais manda telegrama. Eu me lembro que eu mandava telegrama, eu tenho um irmão que mora há 35 anos no Rio de Janeiro, então quando meu irmão estava de aniversário, eu mandava um telegrama. Hoje eu mando um WhatsApp, hoje eu faço uma chamada de vídeo para dar os parabéns para ele. Então, essa relação do tempo e a otimização do tempo. E assim, espaços físicos, o custo de uma assembleia física, os riscos de uma assembleia física, né? A gente tem muito mais disposição no ambiente, no contato físico. Por mais que a gente ache que no meio virtual eu tenho mais liberdade para dizer o que eu penso, não. Eu vejo que as pessoas têm muito mais prudência nesses espaços virtuais do que no espaço físico. Talvez porque a gente não está acostumado com isso. A nossa geração ainda está, né? Existe a geração digital aí, mas ainda quem comanda as questões negociais, as operações ainda assim sociais
eu digo, com uma mão mais firme, ainda é uma geração que não é a geração digital. Essa Sim. geração está começando, mas ainda não é, né? É a nossa geração lá anterior à digital. Então, nós, na verdade, ainda lidamos com isso, com essas restrições. Mas, de qualquer modo, eu penso que as assembleias digitais, elas virão como uma forma de otimização, como uma forma de segurança jurídica. Eu acho muito mais seguro a gente estar com essas decisões dentro de uma plataforma registrada, onde eu consigo otimizar o maior número de pessoas. Eu acho que isso vem para realmente ficar. Eu acho que isso é algo do condomínio de amanhã que vai ficar de uma maneira definitiva. Uma questão que eu sempre oriento para que façam, esses dias nós estávamos numa discussão em que, falando sobre assembleia, o pessoal falou, tá, mas e quando tem que discutir um orçamento de a pintura, a reforma do prédio? Eu não entendi, Uhum. eu entendi o que queria dizer, mas é que o hábito hoje faz com que seja solicitado a cada prestador de serviço que foi convidado a participar daquela preço, ele defina o que vai ser feito. Não existe a figura que vai ser Cristo subiu, voltou. Vamos de novo. Voltou, tá? O áudio tá aí? Fala, bicho. Tu tá me ouvindo? Tu pode, Sim, estou te eu ouvindo. vou cortar essa parte. Tá, beleza. Tá. Não existe. Está falando da Assembleia, Eu está tô falando. falando Assim, não, do orçamento. isso. Não existe a figura do memorial descritivo. O memorial descritivo, sim, é que deverá ser discutido entre a comunidade para que se defina como vai ser feito a obra. Não lá no momento, no calor de uma assembleia. E isso é uma Ayrton, sim, questão que vai ter que mudar, agregar ao síndico mais essa tarefa. é que, na verdade, a gente tem que pensar num condomínio mais técnico. Tá? Ao mesmo tempo que a gente está no momento propício e projetando para o futuro um condomínio mais humanizado, ao mesmo tempo ele é um humanizado técnico. E o que é esse humanizado técnico? Ora, aquilo que é importante, que a gente tenha empatia, que a gente tenha compreensão, que a gente tenha resiliência, nós vamos ter. Mas aquilo que diz respeito a uma questão de formalidade técnica, a gente tem que seguir o que é. Não é com blá blá blá, não é com o encontro de todo mundo numa sala gritando, berrando, porque de produtivo Lógico, não sai nada. claro. Vamos pegar esse exemplo de uma obra. Benfeitoria necessária, não urgente, de valor excessivo. Esse é o clássico, é a clássica classificação, tá, da obra de reforma de fachada, que é onde nós temos um investimento alto, reforma de fachada, elevadores ou telhado de condomínio. Tá? Então, é obra necessária, não urgente, específica. Esse tipo de obra, ela tem todo um aparato técnico que precisa acompanhar. Nós temos a orçamentação pela licitação que foi feita aos prestadores de serviço, nós temos os memoriais descritivos, nós temos a anotação de responsabilidade técnica, nós temos custos, orçamento de custos. Ora, o que de produtivo, do ponto de vista técnico, sai numa assembleia sobre isso? Eu não tenho dinheiro para pagar, que o síndico está promovendo essa obra porque ele quer ter algum tipo de favorecimento financeiro com as empresas que ele está licitando, porque isso vai ficar muito caro. Nada de técnico. É um espaço para fazer terapia de grupo, onde eu não consigo exercer minha voz, eu vou para minha assembleia, num tema complexo, porque envolve valores altos, é um investimento alto que o condomínio tem que fazer, e eu exerço a minha terapia ali. E é para isso que deve ser a assembleia. Ela deve ser assim: obra necessária, não excessiva, reforma de um dos elementos que eu coloquei. Memorial descritivo, orçamentação, anotação de responsabilidade técnica, análise de contratos das empresas licitadas. Joga isso na plataforma, joga essa documentação previamente para acesso dos condôminos, os condôminos leem, analisam, buscam saber uma orientação com as pessoas da sua confiança sobre aquilo e leva aquilo para o espaço de debate virtual com elementos técnicos. Ponto, discutiu, reformulou, decidiu, isso é técnico. Isso é que um condomínio precisa. Não ir para uma assembleia para ficar com como eu digo, reverberando
questões pessoais, análises pessoais, falta de simpatia, antipatia com o síndico, reprovação do síndico, que não tem nada a ver com o elemento técnico que nós estamos debatendo. Cristiane, Tu entendeu por quê? Desculpa, Cristiane, mas Sim. naquele momento ali da Assembleia, onde vai se definir a empresa que vai fazer, estão discutindo qual é a cor que vão pintar o prédio. Ora, isso é uma coisa que deveria ter sido feita lá atrás. Mas tem gente que discute ali qual a cor que vai ser pintada. Imagina a produtividade, imagina, da Assembleia. Não. Esse não é o ponto, né? Eu já estive assessorando muitas reuniões nesses meus 26 anos de militância no mercado, eu já estive assessorando muita reunião que ficavam discutindo literalmente a cor da pintura ou a pastilha que não tinha mais da fachada. Gente, isso não é o relevante, né? O relevante é o seguinte, nós estamos falando de uma obra de natureza estrutural que tem o objetivo de conferir solidez e segurança à edificação, preservar toda a questão de térmica do prédio, estrutural. Existe, para isso, a necessidade de um investimento que impacta no orçamento coletivo, impacta no orçamento familiar. Isso é o preponderante, sabe? Isso é o preponderante. Mas as pessoas se perdem em minúcias. Mas por quê? Porque o espaço físico, né, aquela questão ali, a reunião física, ela permite essa liberdade. Essa coisa, essa interferência, às vezes é só aquele burburinho de interferência. Quando a gente está num espaço assim virtual de reunião, a gente acaba tendo muito mais controle e a gente tem a exposição dos elementos aonde as pessoas ficam com muito mais condições de transitarem com essa documentação. Porque muitas vezes, nessas reuniões físicas, os orçamentos, as pastas, a documentação que está orientando a reunião está em cima de uma mesa, distante das pessoas. As pessoas querem ficar reverberando suas amarguras atrás, mas não levantam para ver a documentação. Quando nós estamos numa análise assim, virtual, muitas vezes você tem alguns mecanismos, algumas ferramentas nessas plataformas de conversação e de reuniões que tu vai transferir da tua tela para a tela das pessoas que estão participando o documento que está em análise. E aí? Entende? Então, assim, ó, são essas realidades que eu acho que vão nos frear esses impulsos. E o condomínio do amanhã, para mim, é isso. Eu sou muito positiva, tá? Eu sou muito positiva com o que nós vamos colher daqui para frente. Claro que nós vamos ter os desvios existem sempre. Mas eu prefiro ainda pontuar o que está dando certo, pontuar as belas iniciativas que nós estamos tendo. Tem síndicos que estão sendo criativos, que estão sendo extremamente econômicos, que estão sendo diferenciais nas suas comunidades. Agora, tem os que não estão dando certo. E tem os condôminos que não estão dando certo. Então, eu prefiro muito mais dar valor, dar asas e potencializar, multiplicar esses que estão fazendo a coisa acontecer de uma maneira positiva e deixar que o que não está bom fique neutralizado, fique basicamente sem voz. E aí, automaticamente, né, a vida vai o limitando. Claro, não vamos ser assim, ó, eu não sou uma religiosa absoluta, né? É evidente que algumas situações vão tão insustentáveis que nós vamos ter que ter remédios jurídicos, né? Que nós vamos ter que ter algum tipo de controle dos atos do síndico, nós vamos ter que ter controle sobre os condôminos, mas isso, se nós pensarmos a quantidade de condomínios que nós temos nesse país, tá? Nós já estaremos vendo o que não dá certo. O que não está dando certo? É bem menos. Tá? É que nem a história da Covid. A gente fica muito focado nos números que estão hospitalizados e nos que estão em óbito. Mas nós não estamos vendo a quantidade de pessoas que estão se recuperando de tudo isso, né? Eu ia interceder nesse sentido agora. Não, é a mesma coisa. Aqui no Sul é quase 80%. Mas claro, e aí é que eu te digo, Ayrton, a vida, ela é essa energia. Se eu valorizo o positivo se multiplica naturalmente. Freud já dizia, né? Freud dizia que existe o inconsciente coletivo, né? Freud, numa das suas palestras, ele costumava, quando ele acabou, né, escrevendo e teorizando a teoria do inconsciente coletivo, ele disse o seguinte, que, na verdade, quando você está num ambiente vibrando positivamente, todas as pessoas são capazes de vibrar naquela mesma energia. Já quando você está numa situação que você vibra negativamente, automaticamente as pessoas vão vibrar negativamente. Né? Então, se a gente pegar esse momento para vibrar, para falar, para reproduzir, para valorizar, só não
certo, só o que não é bom, isso não vai nos dar a força necessária, a racionalidade, a coerência, o bom senso e a razoabilidade para levantar todos os dias, montarmos a nossa estrutura de vida, que muitas vezes é dentro de um isolamento social, e fazer com que a vida vá acontecendo, porque o tempo vai passar. Isso vai acontecer, vai passar. Os dias vão iniciar, vão se desenvolver, vão terminar as semanas, os meses e o ano. E o problema vai ser solucionado com o tempo. E nesse tempo nós temos que escolher as melhores práticas, as melhores energias, né? Os melhores exemplos e valorizar o que seja bom. E o condomínio, ele é, nesse momento, a única coisa que o condomínio tem a fazer nesse momento. Infelizmente, é um mantra do condomínio. É bom senso, é razoabilidade, é pensar no próximo. Porque vai passar, as coisas vão passar. Não tem regra. As regras vão vir, eu acho que mais tardiamente. Nós vamos estar saindo do problema, ou nós já podemos ter saído do problema e nós vamos ter as regras, porque isso é do direito. Primeiro nasce o fato social. Eu sempre digo isso para os meus alunos nas salas jurídicas, né, nas aulas de direito. Primeiro nasce o fato social, para depois o direito vir regular o fato social. Então, quando o direito vir regular algumas das questões que nós estamos tendo dificuldade de lidar hoje, nós vamos ter passado por aqui, nós já vamos ter aprendido a lidar, não vai ter mais. E em condomínio, já te dou a palavra só para concluir meu pensamento, em condomínio, sabe que todos os debates judiciais que eu já estive militando como advogada e que tinham como o fato controvertido, ou seja, o fato jurídico estava judicializado, comportamento, quando a gente chegava na audiência de finalização ou na proclamação da sentença, nada daquilo fazia mais sentido. Porque o processo ele demora tanto que quando inicia, todo mundo tem razão, todo mundo se odeia, todo mundo, né? Um não quer ver a cara do outro. E os advogados, infelizmente, às vezes eu tenho que fazer a meia culpa da minha classe, às vezes os advogados eles se passionalizam com o problema dos clientes. Eu já sou uma advogada que eu não passionalizo. Antes do meu cliente existe o meu colega. Então, o meu colega vai ser meu colega quando o problema do meu cliente passar. Então, eu tenho muito essa ética dentro do conflito judicial, né? Eu já entro na sala de audiência numa disputa, principalmente de condomínio, que os advogados eles vão completamente passionalizados com a história do condomínio. Ele quer se tornar inimigo do colega adverso. E eu digo, doutor, assim, ó, o problema dos nossos clientes são dos nossos clientes e nós viemos aqui para dar a condução técnica. A minha condição de colega advogado, a minha ética de colega segue a mesma, porque o cliente vai passar e eu vou ficar sendo sua colega, participando da mesma ordem profissional e o senhor continuará sendo meu colega da mesma ordem profissional. Aí é o seguinte, a gente inicia com toda essa emoção. O tempo passa o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto ano. Quando no quarto ano, às vezes, a gente vai fazer uma última audiência, aquilo já é assim, ó, o juiz não tem paciência, eu não tenho paciência, o síndico que está na época não sabe nem o que aconteceu do passado, está respondendo para o problema do síndico do passado. O condômino já adoçou, já esqueceu, porque era com aquele síndico que já nem está mais. O advogado da parte contrária nem lembra o que era aquele processo, né? E aí me diz o seguinte, por que nós levamos para o judiciário uma situação que está ocupando, né, as prateleiras e a mesa do juiz, servidores, que precisavam estar vendo outras questões muito mais relevantes para a evolução da sociedade e para o andamento da sociedade. Então, gente, condomínio tem que aprender a conciliar os seus conflitos, tem que trabalhar com essa capacidade conciliatória, judicializar ações comportamentais de condomínio, elas perdem todo o sentido e toda a energia com que ela iniciou no primeiro ano. No segundo, ela existe. Terceiro e quarto ano, elas já viram uma coisa assim, é sociológico que a gente olha. A gente vai para a audiência, tá todo mundo assim, às vezes nem mais tem sentido. Então, assim, isso não é bom para o condomínio. Porque aí os próprios juízes, eles já criaram, assim, desculpe a palavra, um ranço com esse tipo de coisa. Alguns comportamentos, quando chega o juiz, já tem uma impaciência de lidar.
Porque às vezes é o seguinte, ele já conhece tanto essa história que quando ele foi proferir sentença lá na frente, aquela sentença não tem mais nenhum sentido. Então, basicamente, quando a gente inicia um conflito de condomínio, e eu acho que esse momento vai ser esse tipo de tratamento, o juiz já olha e diz assim, mas não tem como se acertarem, doutores, não tem como sentar, conversar e tentar resolver isso. E é isso, é o apelo que o segmento tem que fazer, entende? O segmento tem que fazer isso. E isso cabe a quem? Aí é meia culpa, a nós advogados. A nós advogados condominialistas, as auxiliares de administração, os assessores de condomínio, aos síndicos, aos conselheiros, a todo mundo, gente. É união em prol de um ajustamento das nossas convivências, porque não é produtivo, nem efetivo a gente travar debates judiciais, esperando uma proclamação de decisão judicial que, quando ela surge, não tem mais sentido nenhum. E só houve despesa e desgaste. Fantástico. Nós estamos ouvindo aqui, olhos vidrados, a doutora Cristiane Vargas. A doutora Cristiane Vargas, ela é advogada especialista no direito imobiliário, primeira vice-presidente da Associação Gaúcha do Direito Imobiliário Empresarial, HDI, coordenadora técnica pedagógica da Unicecov RS, professora nos cursos de pós-graduação da Uniriter, membro do Conselho do Plano Diretor do município de Porto Alegre, palestrante em eventos jurídicos e consultora de empresa do setor na capital e no interior. Doutora Cristiane Vargas, muito obrigado mesmo. Eu queria ter falado mais, eu fiquei aqui pasmo lhe ouvindo. E agradecer também não só ao seu posicionamento, mas uma visão de otimismo que a senhora acabou, ao menos para mim, passando, com relação à raça humana e a relação do mercado em que nós vivemos. Muito obrigado. Eu é que agradeço, Ayrton, eu acho que nós ainda temos alguns meses com essas adaptações, com esse cenário todo que estamos vivendo, mas eu acho que um dia a cada dia, né, ou melhor, um dia após o outro, uma semana após outra, um mês após o outro, e mantendo esse pensamento, né, equilibrado, de bom senso, de racionalidade, com essas questões que surgem, sabendo entender um pouquinho do porquê de alguns comportamentos, eu acho que isso vai nos levar a um futuro bem melhor. E eu acho que os síndicos eu prefiro elogiar os síndicos, estão conseguindo conduzir as suas naus com bastante sucesso, né, conseguindo integrar as suas comunidades, tendo ações assim louváveis em termos de organização das comunidades, sensíveis. E eu acho que é isso, eu acho que a gente tem que seguir nesse ritmo, nesse modelo. Tá? Eu agradeço mais uma vez e gostaria de me desculpar com o nosso público, porque talvez, né, a gente não trouxe um conteúdo eminentemente jurídico, mas a gente trouxe um conteúdo sobre o viés das ciências sociais. E lembrando sempre, o direito, né, quando a gente cursa a faculdade de direito, o nosso curso nos tornamos bacharéis em ciências jurídicas e sociais. Ou seja, nós precisamos do social, nós precisamos das relações sociais, das relações interpessoais, para que o direito ele venha a serviço disso. E nesse momento, o que nos cabe, como advogados, como juristas, é justamente analisar o contexto social e tentar ver de que maneira o direito vai servir a essa relação. E nesse caso, o direito ele tem como ferramentas esse entendimento, essa mediação, essa conciliação. E eu gostaria muito de fazer um apelo aos colegas, aos colegas de segmento, para que a gente possa sempre lembrar disso. E quando formos resolver tratar de alguma situação condominial, a gente possa lembrar dessa função, que o direito serve ao social. O direito serve à sociedade, serve às relações interpessoais. Muito obrigado, doutora Cristiane Vargas. Muito nos honrou a sua presença aqui. Você está no canal Clique Síndico News do YouTube. Gostou? Claro que gostou. Inscreva-se. Inscreva-se. Passe esse link para outros síndicos. Eu, Ayrton Roxo, eu não gostaria de estar na sua pele, síndico. Está muito difícil.
Para síndico está pior ainda, porque o síndico, se ele é profissional, ele tem várias comunidades gerindo. Se ele é um síndico morador, ele tem a empresa, tem a família e tem o condomínio. Parabéns para vocês. E até a próxima. Muito obrigado.